Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aí novamente para mais uma das nossas aulas remotas. Hoje dando continuação ao assunto que nós tínhamos falado na aula passada, que era o assunto relacionado às articulações. Nós falamos um pouquinho sobre os movimentos, na primeira aula falamos sobre os elementos que formam as articulações. Depois falamos sobre os movimentos, né, quais eram os principais movimentos do corpo humano. E agora nós vamos falar um pouquinho das principais articulações, ou seja, assim como nós vimos nos ossos, nós precisamos saber a articulação do ombro, qual ligamento existe em cada uma das regiões do ombro. Por que isso é importante para a gente? Porque toda vez que um paciente chegar com uma lesão para a gente, nós vamos ter que identificar essa lesão. E principalmente essa identificação, os testes específicos ou os exames que vão trazer as informações sobre essas lesões, elas vão trazer os nomes dos ligamentos, os nomes das partes das articulações. E mentalmente nós temos que já ter isso na cabeça para que a gente possa tratar, para que a gente possa saber a localização exata desses ligamentos. Só a localização? Não, precisamos saber a função também. Porque uma vez que o paciente chega para a gente com uma lesão num ligamento do ombro, eu tenho que saber qual a função desse ligamento para que eu trabalhe justamente essa função ou para que eu consiga compensar essa função com músculos, enfim, já que esse ligamento perdeu a estabilidade naquele determinado movimento. Um exemplo, digamos que uma lesão no ligamento na parte anterior do ombro. Facilmente, se eu forçar para trás, esse ligamento, como ele não está funcionando, ele vai permitir movimento além do normal, pode sair fora do lugar. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que saber qual o ligamento, qual a função desse ligamento e saber quais músculos podem compensar e reforçar esse ligamento no caso da falha da estabilização, que a gente chama de estática, que são os ligamentos, certo? Então é importante que a gente conheça as articulações e entenda. Além do mais, quando for estudar biomecânica e cinesiologia, os ligamentos vão influenciar diretamente na qualidade desses movimentos, na maneira com que acontecem esses movimentos. Então, o cotovelo, por que ele não estica mais do que isso? Porque tem um ligamento nessa posição aqui que impede que eu faça um movimento além do normal. Tá? E daí nós vamos ver o nome desses ligamentos anterior, ou de reforço anterior, a própria cápsula articular e assim por diante. Tá ok? Então, vamos lá. Começando aí pelos os principais articulações, a ATM, né, articulação temporomandibular, só para lembrar, é a articulação entre o osso temporal e a mandíbula, certo? Eu coloquei aqui alguns ligamentos, vocês podem ver lá que tem lá, cápsula articular, está inserida anteriormente no tubérculo articular, posteriormente na fissura escamo-timpânica. Enfim, eu coloquei para vocês lá os ligamentos, de onde ele começa, onde ele termina. Mas eu não vou necessariamente cobrar de vocês agora isso. Eu vou cobrar de vocês o nome das estruturas e a localização, mas não com tanto detalhamento como está aqui. Mas vocês têm que identificar onde é que ele está lá, certo? Uma cápsula articular e um disco articular que a ATM tem, o que seria isso? A cápsula articular, então vou uma frente aqui, ó. Veja que na ligação aqui entre o osso temporal e o osso da mandíbula, essa estrutura aqui é a cápsula articular. Lembrando, a cápsula é aquela estrutura que reveste toda a articulação, então tem a articulação como se fosse uma capa que reveste toda a articulação, mantendo no interior o líquido sinovial. E ainda, a principal ligamento de uma articulação é a cápsula, porque ela é formada por ligamentos. Então, ela é o principal ligamento de uma articulação. Então, está aqui a cápsula articular da ATM. E aqui o disco articular, alguns consideram como menisco. Vejam como em pequenos movimentos ele acaba se deslocando justamente para acompanhar e manter a congruência da articulação. Então o menisco ele é móvel, ele se move de acordo com o movimento que nós fazemos, certo? Então esse disco articular encontra-se na articulação temporomandibular. Ainda, ligamentos que reforçam essa articulação. Ligamento temporomandibular lateral ou somente ligamento lateral, pelo nome. Temporomandibular vai do temporal para a mandíbula. Esfenomandibular vai do esfenoide para a mandíbula. Estilomandibular vai do processo estiloide para a mandíbula. Então, onde estão esses ligamentos? Aqui esse logo acima da cápsula articular é o ligamento lateral. Ele impede que a gente force a mandíbula no sentido de, quando eu abro a mandíbula, veja,
vai ser difícil eu apontar aqui, mas enfim, quando eu forço a mandíbula nesse sentido aqui, ó, tá? Ele estica, e quando ele estica, ele impede o movimento. Lembram da aula, inclusive, nós vimos aí em histologia, que os ligamentos, eles têm uma característica de ter as fibras de colágeno todas alinhadas com o objetivo de evitar o movimento numa única direção. Então, se eu tentar abrir mais do que o normal, ela não vai deixar. O próximo ligamento, ligamento estilomandibular, é esse daqui, sai do processo estiloide e vem até a mandíbula. Veja, se eu tentar empurrar a mandíbula para frente, nesse sentido aqui, ó, tá? Esse ligamento vai esticar e impedir que vá para frente. E ainda por dentro, aqui vejo que ele está passando lá por dentro, a imagem está um pouco diferenciada, o ligamento esfenomandibular, que sai do osso esfenoide até a mandíbula. Aqui está mostrando a parte de dentro, foi feito um corte nesse sentido e olhando por dentro como é que é a mandíbula. Tá? Então, ligamento esfenomandibular, ele fica mais ou menos assim. Então, se eu empurrar a mandíbula para lá, esse ligamento estica e impede a lateralização. Se eu empurrar para lá, esse ligamento impede no outro sentido. Então, ele impede a lateralização ou limita a lateralização da mandíbula. Certo? A ATM, inclusive é quase que uma especialidade aí dentro da ortopedia, da traumatologia, mas a ATM é uma das articulações bastante estudada por nós hoje, pelos fisioterapeutas, juntamente com os dentistas. Tá certo? É uma disciplina à parte aí no curso, praticamente, a articulação temporomandibular. Tá bom? O ombro, então, a ATM, agora o ombro. O ombro nós podemos chamar assim de complexo do ombro. Por que complexo? Porque são várias articulações que formam o ombro. Se vocês colocarem a mão de vocês aqui, por exemplo, na articulação aqui entre o externo e a clavícula, ó, quando vocês mexem o ombro, veja como mexe essa articulação. Então, ela faz parte dos movimentos do ombro. Tá? Tem a articulação acromioclavicular, nós já vamos ver ali, e a glenohumeral. Então, são articulações ósseas, onde existe osso encontrando osso. Ainda tem alguns autores que consideram articulações funcionais do ombro. O que quer dizer isso? São articulações onde não tem contato de osso com osso, porém, pelo movimento que elas fazem, podem ser consideradas como articulações. Então vamos lá. A articulação externo-clavicular, aqui ó, entre o externo e a clavícula. A articulação acromioclavicular, lembra do acrômio aqui? Então, acromioclavicular. E a articulação glenohumeral. Essas são articulações onde existe contato de osso com osso. A articulação escápulo-torácica seria aqui, ó, entre a escápula e o tórax. Tá? Não tem contato aqui. Lembrem, ó, tem esse músculo aqui que é, nesse caso, subescapular, e tem mais um outro músculo que vem em direção aqui às costelas, que é o serrátil anterior, que eles ficam no espaço entre a escápula e as costelas, certo? Então não tem contato de osso. Porém, é uma articulação funcional. Ainda, tem uma articulação chamada subacromial ou suprahumeral. Vejam, embaixo do acrômio, em cima do húmero, existe realmente um movimento de aproximação e afastamento dessa articulação. Aqui ó, seria mais ou menos nessa região aqui. E como tem movimento nessa região, eles consideram como uma articulação funcional ali também, certo? E ainda poucos consideram isso, mas tem alguns autores consideram sulco bicipital, é isso aqui, ó. Lembra a corredeira bicipital, onde passa o bíceps? Pela importância do bíceps e dessa corredeira no movimento do ombro, eles consideram isso aqui como uma articulação funcional, mas não são todos. A maior parte considera como 3 articulações, ombro, ou 4 ou 5. E os outros ainda consideram como 6 articulações. Vamos lá. A articulação da clavícula, né? Tem 2 articulações planas aqui. E veja, a congruência não é muito boa. Eu tenho o externo aqui e a clavícula aqui. Então é importante que eu tenha um disco ou um menisco aqui para ajudar nessa articulação, né? Então são envolvidos por cápsula articular, que é o principal ligamento, e também por membrana sinovial, né? E ela possui um disco articular. Então aqui, ó, essa seria a articulação externo-clavicular. Veja que aqui eu tenho um disco articular para melhorar a congruência. Ela é fechada em cima, fechada embaixo, justamente caracterizando uma cápsula. Onde está a parte escura ali é preenchido por líquido sinovial, tá certo? Os ligamentos que existem de reforço aí. Ligamento externo-clavicular anterior e posterior, pelo nome externo-clavicular, liga quem? Externo à clavícula. Ligamento interclavicular, liga uma clavícula à outra. E o ligamento costoclavicular, que liga a primeira costela até a clavícula.
Então, esses seriam os ligamentos. Ó. Ligamento externo clavicular anterior, ele fica entre o externo e a clavícula na parte anterior. Teria o posterior, que não aparece nessa imagem, mas por trás, então, teria o ligamento externo clavicular. Ligamento interclavicular, esse aqui que liga uma clavícula à outra, mantendo a estabilidade dessa articulação. E ainda ligamento costoclavicular. Aqui é para vocês terem uma ideia, não só os ligamentos, mas os músculos também fazem a ligação entre clavícula e as costelas, alguns músculos. Tanto que se você tem uma fratura de costela, você imobiliza o membro superior, porque toda vez que você mexe o membro superior ou o ombro, mexe as costelas. E daí esse movimento acaba dificultando a consolidação da fratura. Tá certo? Então essa é a articulação externo-clavicular. A articulação acrômio-clavicular é essa aqui, ó, entre o acrômio, que está aqui, e a clavícula. Então ele vai ter um ligamento acrômio-clavicular, que é esse que está em cima aqui, não está mostrando na minha imagem aqui mais o nome, mas é esse ligamento que está aqui, ligando uma à outra, tá certo? E tem ainda o ligamento coraco-clavicular, que são dois. Um na parte da frente, na parte anterior, que é chamado de ligamento trapezoide, e outro de ligamento conoide. E vejam, pela direção que eles estão aqui, esses daqui impedem que o acrômio se afaste da clavícula, e esses daqui mantêm o acrômio, mantém a escápula ligada à clavícula. Então, quando eu movimento a escápula, a clavícula vem junto para não ter uma dissociação muito grande. Tá certo? Então, esses seriam os ligamentos da articulação acrômio-clavicular. Essa é bastante comum, você vê luxação. Quando a pessoa... A luxação seria quando eu tenho um entorse e eu perco o contato entre os ossos. Nesse caso, ele está assim, né? Então, quando perde o contato entre os ossos, às vezes você vê lá que fica bem saltado, aqui fica com degrau aqui mais ou menos nessa região. Tá certo? Então, a diferença entre luxação e entorse, o entorse eu tenho um movimento além do normal, porém não perco o contato ou a congruência entre as articulações. Luxação não. Eu tenho um movimento além do normal e além disso eu perco o contato entre os dois ossos. Pode voltar depois, até mesmo logo depois da lesão já volta. E às vezes tem que fazer procedimento justamente para encaixar de novo no lugar, chama-se redução ou até mesmo cirurgia para fazer voltar no lugar. Tá bom? E a articulação glenomeral, tá? Que seria a articulação entre a cavidade glenoide e o úmero, e a cabeça do úmero. Veja aqui, mostra bem certinho a cartilagem articular, ó. Lembrando que todas essas articulações, o contato entre elas, nós temos a cartilagem articular. Também acabamos de falar da articulação, alguém lembra? Hialina, né? Que nós vimos na segunda-feira aí as articulações. Então, tinha um tipo de articulação hialina, não tem pericôndrio envolvendo ela, então as lesões de cartilagem sempre são mais trabalhosas, ou seja, não tem essa vascularização, a cartilagem é avascular e a regeneração dela é difícil. Mas vamos lá, isso não é só no ombro, em qualquer articulação. Então aqui, lembrar só que a gente tem o lábio glenoidal, seria o finalzinho aqui, ó, dessa estrutura aqui, ó, lábio glenoidal, finalzinho aqui, tem outra imagem que aparece melhor, mas só para vocês entenderem o que é a cápsula. Ó, a cápsula ela fecha aqui, ela está fechando aqui e ela fecha aqui. Em todo esse espaço aqui existe o líquido sinovial. Tá? Então a cápsula articular ela fecha essa articulação. Os ligamentos aí, coracoacromial, glenomeral superior, médio e inferior, tá? Esses ligamentos aqui eles estão bem juntos da cápsula, tanto que em alguns atlas eles nem colocam esses ligamentos, eles colocam a cápsula direto, mas ele está em cima da cápsula articular. E ligamento coraco-humeral, vamos lá. Ó, a cápsula articular fechando aqui e fechando aqui, ó, tudo isso. Então lá dentro fica o líquido sinovial. Os ligamentos, né, capsulares, aqui ele considera, ó, mas seria glenomeral superior aqui, médio e inferior. Atrás a mesma coisa. Então vejam, na frente, se eu forçar o ombro nesse sentido aqui, o glenomeral médio impede. Se eu forçar nesse sentido, quem vai segurar para não fazer o movimento além do normal é o glenomeral inferior. Se eu forçar para cá, é o glenomeral superior que distende e impede o movimento. Vejam que é bem complexa, a articulação do ombro é a mais móvel do corpo. Por isso ela tem que ter bastante ligamento, porque para cada movimento tem que ter um ligamento que vai fazer ou vai sustentar ou fixar essa articulação.
tá? Ainda tem o ligamento coraco-humeral, aqui, que seria esse, liga a base do processo coracoide, que é essa ponta, né? Ela vem até o húmero, e aqui o ligamento coraco-acromial. Bom, coraco-humeral impede também essa distensão entre a cavidade glenoide e a escápula. E o coraco-acromial, vejam, o processo coracoide, que é esse aqui, e o acrômio fazem parte do mesmo osso. Então, se é um único osso, não tem movimento entre eles. Para que um ligamento aí? Na verdade, esse ligamento ele funciona como uma barreira. Quando eu me apoio, por exemplo, no ombro, o húmero sobe e ele impede que saia da posição correta o húmero nessa região. Então, ele é como se fosse uma barreira aqui impedindo a movimentação do húmero para cima. Tá bom? Aqui só uma outra vista, né? A gente olha o acrômio aqui, a clavícula, olhando ela como se eu tivesse tirado o húmero e olhando como na vista do húmero aqui. A cavidade glenoide, veja como ela tem um aumento aqui, que é o lábio glenoidal, tá? O tendão do bíceps, aqui o processo coracoide, ó. Aquele ligamento que eu falei, coracoacromial, liga o mesmo osso. Então ele impede que suba a articulação nesse sentido. E aqui é só mais uma... aos glenomerais que eu falei lá, é só mais uma visão aqui. Aqui tem um tendão do músculo subescapular, tem um tendão do supraespinhoso, que são funcionais aí nessa articulação também. Tá bom? Os ligamentos da coluna vertebral, nós temos que lembrar o seguinte: na coluna vertebral nós temos dois tipos de articulação diferente. Uma entre os corpos vertebrais, tá? Que é preenchida pelo disco intervertebral, já vamos falar dele, e a outra articulação entre os processos articulares, que a gente chama de articulação zigoapofisária, né? Ou articulação interapofisária, porque é entre os processos ou apófises transversas. O nome apófise é a mesma coisa que processo, então por isso eles chamam de articulações interapofisárias, certo? Vamos voltar lá então, ó. Ligamentos que nós temos nessa região: supraespinhal, tá? Tem mais um, acho que ainda. Não, tá. Ligamento supraespinhal vai conectar a ponta do processo espinhoso, desde C7 até a parte occipital, até a protuberância occipital externa, mas enfim, supraespinhal nós já vamos mostrar lá. Interespinhal e ligamento amarelo. Vamos lá. Ligamento interespinhal, lembra, o processo espinhoso está aqui. Entre o processo espinhoso tem esse ligamento interespinhal. Vejam, aqui está o processo espinhoso. Quando eu faço uma flexão, ele vai fazer isso aqui, ó, vai afastar um processo do outro. Para limitar e não sair fora, quem impede que faça um movimento além do normal é esse ligamento interapofisário. Tem o interespinhal. Tem o supraespinhal aqui também, com o mesmo objetivo de reforçar essa articulação. E tem um ligamento amarelo, ó, entre as lâminas, lembram da parte da lâmina das vértebras? Eu tenho a lâmina, né, aqui nessa parte de trás, eu tenho um ligamento amarelo. Esse é um ligamento, é um tecido conjuntivo elástico, lembra que ele tem colágeno e elastina bastante? São poucos ligamentos que têm elásticos, esse é um dos ligamentos que a gente tinha comentado lá em histologia e embriologia, tá? Ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior e o intertransversário. Vamos lá. Longitudinal anterior, ele pega lá desde o começo da coluna até o final. Ligamento longitudinal anterior, veja que tem um ligamento passando na parte anterior dos corpos vertebrais. Longitudinal posterior é esse ligamento que passa atrás dos corpos vertebrais. Aqui nesse espaço, percorrendo no interior lá, existe a medula espinhal, né? Lembrando que aqui, ó, nessa articulação, nós ainda vamos ter cartilagem articular e a cápsula articular com líquido sinovial, tá? Vamos lá, ó. Aqui, ó, aquela articulação é essa aqui. Veja que tem cartilagem articular, eu tenho cápsula articular, tá? E o líquido sinovial. Então eu posso ter problemas nessa articulação interapofisária, nessa, embaixo tem mais duas, né? E ainda na articulação entre o disco intervertebral, tá bom? Vamos lá, o disco intervertebral, nós já falamos um pouquinho dele na introdução, né? Ele é formado por um anel um pouco mais forte em volta, que é o anel fibroso, e no meio o núcleo pulposo. Lembrando
que o disco, o núcleo no meio, ele serve para, quando você solta o peso do teu corpo em cima dele, ele distribui para todas as regiões, ou distribui essa carga. Se ocorre uma distribuição errada, por exemplo, eu faço uma flexão para pegar um objeto no chão. Daí, com a coluna flexionada, eu faço força, então o peso do meu corpo e do objeto, ele acaba forçando o núcleo para fora. Então, se eu faço um movimento para cá, o núcleo vem para cá. Se eu faço um movimento para cá, o núcleo vai para lá. Se eu faço para cá, vai para frente. Se eu faço para cá, vem para trás. Então, numa inclinação lateral, o núcleo foi para lá. Uma inclinação para o outro lado, o núcleo foi para o outro lado. Uma inclinação para frente, o núcleo vai para trás. Uma inclinação para trás, o núcleo vai para frente. E assim ele vai fazendo esse movimento, certo? Por fora, o anel fibroso e dentro o núcleo pulposo, conforme nós tínhamos visto lá. Então, olhando por cima, esse aqui é o anel fibroso. Aqui mostra, lógico, aqui a intenção é mostrar lesões, né? E aqui mostra uma lesão no anel fibroso, sem herniação ou sem protusão. E daí aqui já com uma hérnia de disco. Pode ser só uma protusão, quando ele não sai para fora do anel, mas pode ser uma herniação. Ou extrusão, quando ele perde o contato aqui com o núcleo. Mas essas classificações vocês vão ver para frente. Qual que é o problema da lesão no disco intervertebral? O disco, ele além de servir para distribuir as cargas, amortecer esse impacto, ele também é responsável por dar a estabilidade para a articulação. Se o disco está falhado, a articulação perde a estabilidade, fica fácil de fazer movimentos. Então o cara tem uma hérnia dessa, foi lá, essa hérnia inchou bastante, comprimiu o nervo, digamos que o nervo ciático, e daí, que o nervo ciático vai se formar depois, vocês vão ver, mas ele comprimiu essa raiz e está gerando dor em todo o trajeto daquele nervo. Foi lá, tomou anti-inflamatório, fez fisioterapia anti-inflamatória, isso aqui diminuiu o inchaço e aliviou a pressão, diminuindo a dor. Beleza. Está curada a pessoa? Infelizmente não. Porque a instabilidade faz com que, às vezes, qualquer movimento inadequado já force demais o disco e, consequentemente, volta a inflamar, volta a ter uma crise. Por isso que a pessoa que tem hérnia de disco, ele tem crises sequentes. Quando a pessoa fica um bom tempo sem crise, a partir de 1 ano e meio a 2 anos, alguns artigos falam um pouco diferente, hoje se sabe que existe uma regressão dessa hérnia em direção ao núcleo. Por isso, só para vocês terem uma ideia, nem 2% das hérnias de disco hoje são operáveis. E ainda as que são operadas, eles percebem que tem muito pouca vantagem em relação ao tratamento, operando e fazendo fisioterapia ou só fazendo fisioterapia. Então tem se evitado bastante as cirurgias de hérnia de disco, ou pelo menos tenta-se evitar. São casos bem específicos, como eu falei, média de 2% só que são as operáveis. As outras tudo tratamento conservador. Quer dizer o quê? Medicamento e fisioterapia. Tá? Tratem bem seus pacientes com hérnia de disco ou seus pacientes de coluna, porque eles vão te acompanhar por um bom tempo. Tá? E isso é ótimo do ponto de vista financeiro. Porém, o quanto antes você der alta para ele, mais ele vai voltar às atividades físicas e muito mais retorno você vai ter desse paciente falando bem, eu fui lá, o cara resolveu. Né? Ou então, faz 2 anos, 3 anos, 5 anos que eu trato lá, mas sempre tem uma dorzinha. Em qual que quem está te ouvindo vai? Vai no que resolveu, né? Então, por isso é importante. Mas nem sempre a gente consegue resolver tão rápido assim, tá? Bom, passando lá para a articulação, eu tinha falado do ombro, daí da coluna, né? Tinha que ter deixado a coluna logo depois da articulação da ATM, mas vamos lá. Voltando então agora mesmo superior ao cotovelo, lembrando que o cotovelo é formado pela articulação do húmero com a ulna e o rádio. A ulna, ela vai encaixar aqui na tróclea, né? A incisura troclear, e aqui o capítulo do húmero vai se encaixar na cabeça do rádio, na verdade, na cavidade glenoide que está acima da cabeça do rádio. Aqui, vejam como tem bastante cartilagem, né? A cartilagem articular revestindo essas regiões, certo? Vamos voltar lá. Então, tem uma cápsula articular, ligamentos de reforço anterior e posterior, ligamento colateral radial, ou colateral lateral, e ligamento colateral ulnar, ou colateral medial. Tá?
Vamos lá, quais seriam esses ligamentos? Primeiro, para a gente entender a articulação. Aqui visto por trás, a cápsula articular fecha toda essa articulação aqui, mantendo no interior o líquido sinovial. Tá? Vou voltar uma aqui, olhando de frente agora. Mesma cápsula fechando toda essa articulação. Existe um ligamento de reforço na parte anterior, tá? Que fica nesse sentido. O ligamento anterior impede que eu force, então ele fica aqui. Quando eu faço uma extensão, ele impede essa extensão. O ligamento posterior impede que eu faça isso aqui. Quando chega aqui, ele distende. O ligamento posterior, ele está junto com a cápsula articular. Não aparece na imagem, mas ele está junto com a cápsula articular. Ainda, ligamento colateral ulnar e ligamento colateral radial. Então, só para entender, se eu empurrar nesse sentido, tem o ligamento colateral radial aqui que impede que force para lá. Se eu puxar para cá, tem o ligamento colateral ulnar. Então, veja que é ligamento que faz isso, que faz realmente essa... freia essa articulação, o que estabiliza essa articulação. E ainda tem um ligamento que está na cabeça do rádio, que é chamado ligamento anular do rádio, o ligamento da cabeça do rádio. O rádio ele desliza sobre a ulna dessa forma aqui. Então, para que ele não saia da posição, existe um ligamento, como se fosse um círculo aqui, que fecha essa articulação dessa maneira. Ok? Cotovelo é uma articulação... a cápsula articular é muito mais justa. Então, quando nós temos uma lesão, a falta de movimento na cápsula, na membrana, faz com que eu tenha uma aderência da cápsula. Ela faz isso, ó. Ela adere e dificulta o movimento do cotovelo lá dentro. Normalmente ela fica assim e o cotovelo movimenta normal, né? Mas ela tem uma aderência. Então as lesões de cotovelo normalmente elas evoluem com muita facilidade para uma restrição grande de movimento. Que daí a gente tem que fazer várias manobras, às vezes tem que judiar um pouquinho do paciente, forçar um pouquinho no paciente lá, para conseguir diminuir essa fibrose, ganhar espaço dentro da cápsula novamente, e assim a gente conseguir uma mobilidade boa do cotovelo. Mas a cápsula do ombro, por exemplo, é bem mais solta, bem mais frouxa. Tá? Se você pegar no teu ombro mesmo, você consegue fazer movimento dele dentro da cápsula. O cotovelo não, o cotovelo é uma cápsula bem mais justinha, por isso tem bem mais problema em relação a isso. Tá? Só reforçar, antes de entrar para a articulação do punho, veja que entre o rádio e a ulna aqui existe uma membrana chamada membrana interóssea, tá certo? Essa membrana interóssea nós falamos um pouquinho, ligamento à distância, né? Mas nós temos que lembrar que quem mantém, então tem o rádio e a ulna. Quem evita que ela faça isso e quem evita que ela faça isso, a rádio e a ulna, é justamente essa membrana interóssea, que não deixa de ser um ligamento. Nós temos a mesma coisa na tíbia e na fíbula, daí tem uma imagem melhor lá para a gente ver, tá? Vamos voltar lá. Então a articulação do punho, ela é formada pela extremidade distal do rádio e o disco articular da ulna e pelos ossos carpais mais proximais, né? A cápsula articular se prende nas extremidades distais do rádio e da ulna e dos ossos proximais do carpo. Vamos lá, ó. Só para entender, então, parte distal do rádio, parte distal da ulna, a cápsula fixa nessa região. E aqui ela tem fixando também nessa... Então, eu estou falando somente dessa parte aqui, dessa articulação. Mas veja que o punho tem mais um monte de ligamentos. Cada osso do punho está ligado ao seu vizinho aqui, ó, por ligamentos. Tá? Além disso, os ossos do carpo estão ligados aos ossos do metacarpo, também por ligamentos e cápsulas. Tá? E cada osso tem a sua cartilagem articular, olhem aqui, ó. Cartilagem, 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 líquido sinovial ali. E isso faz com que a articulação do punho seja extremamente complexa. E qualquer dor, qualquer lesão nessa região, às vezes acaba sendo bem difícil de diagnosticar sem um exame complementar, só na palpação ou só mesmo com o exame clínico. E o pessoal costuma chamar muito isso de pulso aberto, né? O tal do pulso. O que é o pulso aberto? É difícil a gente identificar exatamente qual é a lesão. Qualquer dor na região do punho, o pessoal chama popularmente de pulso aberto. Mas veja, pode ser lesão não somente nessas regiões que eu falei para vocês aqui, pode ser nos ligamentos entre o rádio e a ulna, pode ser no ligamento triangular ou disco articular, que já estou adiantando, ele está aqui ó, ao final da ulna, é chamado de ligamento triangular ou disco articular. Pode ser nos tendões que passam aqui, lembro nas bainhas sinoviais, enfim, tem um monte de estrutura aqui, tem que
avaliar muito bem para saber exatamente o que é o tal do pulso aberto quando o pessoal chama lá. Bom, os ligamentos então, além da cápsula, colateral radial, colateral ulnar, bem parecido com o do cotovelo, né? Então veja, tem um ligamento de um lado, um do outro, um na frente e um atrás. Cotovelo também, de um lado, do outro, um na frente e um atrás, né? De reforço. Ó, esse aqui, ó, quando eu faço o movimento nesse sentido, ele estica, impedindo o movimento. Quando eu faço o movimento para cá, ele estica e impede o movimento. Se eu faço o movimento para cá, esse aqui estica e impede o movimento. Se eu faço o movimento para cá, esse aqui estica e impede que eu faça o movimento. Então pensar aí um na frente, um atrás, um de um lado, um do outro, que seriam esses ligamentos aqui, ó. Então, ó, ligamento colateral ulnar, desse lado aqui, ligamento colateral radial, aqui, o ligamento, nesse caso aqui, ligamento de reforço anterior, né, ou ligamento anterior, e atrás teria o ligamento posterior, além de todos os outros ligamentos. Lembrando ainda, nós temos, não vou ter aqui, mas enfim, nos dedos, então aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metacarpo. Seriam essas estruturas aqui, né? Entre a articulação metacarpo-falangiana, então aqui, daí interfalangiana proximal e interfalangiana distal, que seriam essas duas articulações, também eu tenho uma cápsula articular, ligamentos de um lado e do outro, porque ó, eu não consigo forçar ele para um lado e nem para o outro, certo? Vamos usar esse dedo para não ficar feio aí, mas enfim, nem para um lado e nem para o outro. E eu não consigo forçar para trás, ele tem um ligamento de reforço na frente também. Porém, para frente eu consigo forçar, tá? Então, quando a pessoa leva uma bolada, por exemplo, no dedo e incha aquela articulação, o que aconteceu ali dentro foi um derrame capsular. Dentro da cápsula articular, o líquido que está lá dentro aumentou de volume, certo? E daí estica a cápsula, como ela tem sensores de dor, qualquer movimentozinho gera dor bastante grande nesses locais, certo? Então, cada articulação, se a gente pegar mais detalhados aqui, isso ainda nós precisar de muito mais aulas para falar disso ainda, certo? Vamos lá. Aqui o ligamento triangular, conforme eu falei para vocês, ou o menisco, o disco articular que existem na ulna. Vejam, como eu já falei de vários meniscos. Tem menisco aqui, né, na ATM, tem menisco na articulação externo-clavicular, tem menisco na articulação aqui do punho, vai ter menisco lá na articulação do joelho, e lá no tornozelo tem algo parecido com menisco também, depois nós vamos ver, tá bom? Articulação do quadril. Quando nós falamos em articulação do quadril, nós estamos falando dessa articulação aqui, ó, entre o osso ilíaco e o fêmur. Isso aqui é a articulação do quadril. Ah, mas e quando fala lá da pelve? Tem a articulação sacro-ilíaca e a articulação interpúbica, ou articulação púbica aqui também. Tá? Tem ligamentos também, como eu falei, não vou entrar em tanto detalhe, mas tem ligamentos nessa região. Ligamentos na articulação sacro-ilíaca. Lembram quando teria o ilho aqui da coluna, o sacro aqui na coluna, onde eles se ligam, e a articulação do quadril. Essa aqui é a articulação do quadril. Quando nós falamos, então, articulação do quadril ou coxo femoral. Antigamente, esse osso aqui era chamado de osso coxal. Então, a articulação coxo femoral é a articulação entre o osso coxal e o fêmur, ou articulação do quadril. Bom, vamos lá. É do tipo esferoide, ou seja, uma esfera com uma cavidade, entre o fêmur e o acetábulo, né? A cápsula articular se estende desde o acetábulo até o colo do fêmur, envolvendo completamente a articulação. Ligamentos: ilho-femoral, pubo-femoral e isquio-femoral. Percebam que, lembram quais os três ossos que formam o osso ilíaco? Ilho, isquio e pubis. Eu vou ter um ligamento para cada osso fazendo a ligação com o fêmur. Então, do ilho para o fêmur, do pubis para o fêmur, do isquio para o fêmur. E dentro lá eu tenho um ligamento chamado ligamento redondo, ou ligamento da cabeça do fêmur. Ele fica dentro da articulação. Então eu tenho aqui o fêmur, aqui o acetábulo, ele fica assim, ó, fazendo essa ligação. Esse é o ligamento redondo. Vamos lá. Eu tenho aqui ligamento pubo-femoral, lembrando que esse é o pubis. Ligando ao pubis eu tenho ligamento pubo-femoral. Ligamento ilho-femoral, ele tem um formato de um Y lá, por isso que fala em Y de Bigelow.
Então o ilho femoral ligando o ilho ao fêmur e atrás, ó, parece só um pedacinho dele, mas acreditem em mim, é que não vou ter a imagem, tem um ligamento que sai daqui e vem até a parte de trás lá, imagine por trás lá, que é o ligamento isquiofemoral, tá? Eu tenho bursas nessa região aqui, lembrem que as bursas são feitas de líquido sinovial e tem tendões importantes que passam ali e para evitar o atrito muito grande existem as bursas. Porém, às vezes eu tenho bursite nessas regiões. Então as bursites de quadril podem ser comuns, eu tenho no trocânter aqui, tem uma bursite chamada bursite trocantérica, que é comum principalmente em mulheres, pelo aumento do tamanho, lembra a diferença do tamanho do quadril da mulher? Os músculos, às vezes, eles ficam raspando bem nessa parte lateral aqui e tem uma bursa ali que ela acaba tendo essa bursite. Ou, às vezes, de mulher que perde muito, ou muito magra, ou que perde muita gordura muito rapidamente, às vezes ela desenvolve a bursite nessa região. Certo? Então, essa é a articulação do quadril. Aqui dentro mostra, então, foi feito um corte na cápsula, isso aqui tudo é a cápsula, era fechada, tá? E daí foi feito um corte na cápsula e puxado o fêmur nesse sentido aqui. Então, aqui mostra o ligamento redondo, tá? Ou o ligamento da cabeça do fêmur, que impede o desacoplamento. É uma articulação muito parecida com a do ombro, porém, o acetábulo é mais fundo, o que confere mais estabilidade. Pode ver que é mais difícil ter problema de luxação de quadril do que luxação de ombro. Luxação de ombro é bem fácil de acontecer, porque ela fica mais rasa e mais desprotegida. A articulação do quadril é mais estável, porém não tem tanto movimento quanto a articulação do ombro, certo? E aqui uma vista, como se fosse a vista da cabeça do fêmur, olhando do fêmur para dentro, ó, ligamento redondo, aqui a fossa do acetábulo, aqui a cartilagem articular, ó. Veja que aqui está a cartilagem articular, é só na face semilunar ou superfície semilunar, e nas bordas eu tenho o lábio acetabular, ó, aqui ó. O lábio acetabularzinho, pequenininho aqui na borda, aqui e aqui em cima também, tá? Que serve para melhorar o acoplamento. Veja como ele ajuda a deixar mais, o espaço mais restrito ainda nessa região, tá? Aqui o ligamento redondo, veja que a cápsula articular fecha aqui e aqui, fecha aqui e aqui. Então, tudo isso aqui preenchido por líquido sinovial. É uma articulação bastante, um pouco frouxa também, bastante... fugiu o termo, mas vamos lá, justa, né? Bastante justa, igual eu falei do cotovelo, pode ver que tem bem pouco espaço aqui para essa mobilidade aumentada aí do quadril, tá bom? A articulação do joelho é uma das articulações mais complexas que nós temos, não é a mais móvel, porém é uma das mais complexas, porque além de ter que ter mobilidade, ela tem que ter dar estabilidade para a região e amortecer impactos, então ela é importante. Ela tem muitos ligamentos, ela é formada pelos côndilos do fêmur com os côndilos da tíbia, né? Tem muitos ligamentos de reforço e que delimitam a articulação e limitam movimentos, né? Ela é envolvida completamente pela cápsula articular. Vamos lá, cápsula articular, ó. Vejam, aqui a cápsula articular fecha toda essa articulação. Tem algumas partes preenchidas com gordura aqui, depois nós vamos falar dessa gordura. Mas enfim, a cápsula articular, tanto que uma artroscopia, por exemplo, qual que é a diferença de cirurgia aberta para artroscopia? A artroscopia aberta, você abre a cápsula, mais ou menos como estaria nessa imagem aqui, e faz a cirurgia olhando direto na região. A videoartroscopia, você coloca lá uma cânula aqui, mais um furinho aqui e outro furinho aqui, tá? Daí você, num furinho desse, coloca a câmera, no outro entra água e sai água para estufar a articulação e manter o líquido, né, uma câmera com luz, e no outro furinho você coloca lá os equipamentos. E daí lá entra tesoura, shaver, né, que é como se fosse um barbeador, digamos assim, equipamento para raspar, bisturi, assim por diante. E o cara não consegue ver o que está lá dentro, né, só pela câmera, então ele opera olhando no videozinho lá, por isso videoartroscopia. A vantagem, não expõe a cartilagem ao oxigênio, os cortes são bem menores, o tempo de recuperação bem menor. Em praticamente todas as articulações tem artroscopia hoje, até na ATM, que é bem pequenininha, tem microartroscopia. Então, tem de praticamente todas as articulações essa artroscopia. Vamos lá. Os ligamentos aí, ligamento poplíteo oblíquo e arqueado, ficam atrás do fêmur. Lembra da história aqui do cotovelo que impede que eu faça isso?
Os ligamentos poplíteo, oblíquo e arqueado também, só que atrás do joelho, imaginem atrás do joelho, eles impedem que eu force mais do que o normal nesse sentido. Colateral tibial, está do lado da tíbia, né? Medial, então colateral tibial ou colateral medial, mesma coisa. Colateral fibular ou colateral lateral é a mesma coisa. Daí ainda os ligamentos cruzado anterior e posterior, ligamento menisco femoral, anterior e posterior, e os meniscos medial e lateral. O menisco medial tem um formato de uma letra C, ele é maior, e o lateral formato de uma letra O, mais fechadinho. Vamos lá, mais fácil explicar. Então aqui nós tínhamos falado da cápsula articular, veja que tem vários locais com gordura, aqui essa gordura faz o papel da bainha sinovial, facilitando movimentos. Aqui, primeiro os dois meniscos, ó, menisco medial, esse aqui, ó, a parte da frente do joelho está aqui, a parte de trás aqui. Então aqui está o menisco, vejam que ele tem uma bordazinha mais fina aqui, uma borda mais alta, ele tem partes, ligação com o ligamento colateral tibial, né? Então a parte profunda ligada ao menisco medial, eles se fixam no fêmur através desses pequenos ligamentos aqui. Existe a junção entre as duas partes anteriores, aqui por um ligamento chamado ligamento transverso, e daí por dentro deles ainda está lá, ligamento cruzado anterior nesse caso, e aqui o cruzado posterior, tá? Além do menisco femoral, aqui, ligamento menisco femoral nessa região. Bom, o que está em vermelho aqui? Esse vermelho corresponde à cápsula articular. Vejam que o ligamento cruzado anterior e o cruzado posterior ficam de fora da cápsula. Eles não são banhados pelo líquido sinovial. Desculpe, da cápsula não, da membrana sinovial. O que está em vermelho é a membrana. Ah, mas quem que faz a nutrição dele? Ele tem artérias específicas para isso. Ele é tão grosso que ele precisa de uma artéria lá dentro. Por isso que quando a pessoa faz uma lesão de cruzado, o médico vai lá, normalmente faz uma punção no joelho. Olha só. Ele entra lá com uma agulha, faz uma punção. Se ele encontrar sangue, é porque como tem uma artéria dentro do ligamento cruzado, rompeu o cruzado, rompe a artéria. E daí tem sangue dentro da articulação. Então, se ele faz a punção para aliviar um pouco aquele derrame capsular, e ele percebe que tem sangue, ele já desconfia de ligamento cruzado anterior. Daí faz os testes específicos, mas só para vocês entenderem aí. Certo? Ó, aqui uma vista anterior, nós temos ligamento colateral tibial ou colateral medial, colateral lateral ou fibular, o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Os dois aqui são muito importantes para evitar movimentos de rotação, para evitar o deslocamento anterior e posterior entre o fêmur e a tíbia. E os dois laterais é igual ao cotovelo, lembra lá? Se empurrar para cá ou para cá, tem os ligamentos que impedem essa movimentação. Ok? Só ver o tempo. E aqui ainda os meniscos, né? Menisco medial, menisco lateral, ligamento transverso, conforme eu falei aqui, ligando as duas partes aqui entre os dois meniscos. Mais uma vista superior, aqui agora essa é a parte da frente, lá veja que tem uma bursa infrapatelar aqui bem profunda também. O joelho é bem complexo, tem bastante coisa para a gente estudar, a gente está pelo menos passando o básico para vocês, para que... Também eu volto a falar, se a gente for estudar só joelho, vai ser meio ano estudando só joelho, e assim vai. Para cada uma das articulações, elas são bem complexas. Aqui a gente ter essa noção inicial dessas estruturas, tá? Aqui a vascularização tanto dos ligamentos, ó, tem artéria específica para o ligamento, daí aqui outras artérias. Enfim, tem que lembrar que todas essas estruturas, elas têm inervação, ou seja, um nervo que está chegando nesse local para trazer as informações da cápsula, dos ligamentos e assim por diante, e tem que ter a vascularização, né? Aqui mostra a vascularização, não sei se falei vascularização, inervação, mas enfim, vascularização, tá? A parte mais alta aqui do menisco é bem mais vascularizada, a parte mais baixa menos vascularizada, tanto que nas cirurgias, às vezes, se tem lesão nessa parte menos vascularizada aqui, que é a parte mais baixinha, mais fininha, eles preferem tirar do que necessariamente suturar, porque acaba não tendo bom resultado. E daí tirar é mais fácil, em um mês a pessoa está voltando às atividades. Agora, sutura, então tem diferença. Menissectomia, essa menissectomia quer dizer retirada do menisco, ou de parte do menisco. E tem a meniscoplastia, plastia é reconstrução. A meniscoplastia aí demora mais o pós-operatório, porque tem que esperar cicatrizar, a gente tem que ir bem mais devagar com a fisioterapia.
Tá bom? Olhando por trás, lá que mostra aquele ligamento poplíteo oblíquo, tá? Mas não mostra o poplíteo arqueado, estaria bem próximo aqui nessa região, mas seria a parte de trás da articulação, nas laterais, né? Lembrando que, ó, quando está o joelho esticado, esse ligamento fica esticado. Quando dobra, veja como ele fica mais frouxo. Por isso que com o joelho dobrado eu posso fazer rotação da tíbia. Com o joelho esticado não roda, mas com o joelho dobrado, se você fizer um movimento, você gira a tíbia de um lado para o outro, porque daí esses ligamentos permitem essa mobilização. Tá certo? Aqui só para exemplificar, ó, a cápsula articular, ela por dentro ela tem ela é recoberta pela membrana sinovial. Então, tudo isso aqui, ó, que está como se fosse uma bolsa preenchendo essas regiões aqui, ela tem líquido sinovial. Tá? Então, é como se fosse uma bolsa realmente recobrindo as articulações e ligando as articulações. A membrana interóssea, conforme eu falei para vocês, tem lá entre o rádio e a ulna, ó, é essa estrutura aqui. Ainda tem outra articulação aqui, que é a articulação tibiofibular, né? Teria ligamento ainda anterior da cabeça da fíbula, atrás tem o posterior da cabeça da fíbula, e a membrana interóssea juntando ou sustentando, tá? Teria o ligamento tibiofibular anterior, tibiofibular posterior atrás, então esses dois ossos não tem movimento entre eles, então eles são bem fixos aqui. Dentro aqui tem uma quantidade de material, de tecido conjuntivo, que também pode ser considerado como se fosse um menisco ali dentro. Tá bom? Talo crural. Talo vem do talos, crural quer dizer de tornozelo. Então a articulação talocrural é a articulação do tornozelo, né? Ela é do tipo gínglion, que é como se fosse uma dobradiça, né? Formada pela extremidade distal da tíbia e maléolo medial e a fíbula e maléolo lateral, com a parte superior do talos, né? Com a parte convexa do talos. Também tem uma cápsula articular importante e ligamentos no reforço. Mesma coisa, um na medial, um na lateral, um anterior e um posterior protegendo essa articulação. Então, ó, mesma coisa que da mão, veja como tem um monte de ligamentos aqui ligando cada osso ao seu. Nós estamos falando primeiro dessa articulação, tá? Mas vamos lá. Então, ó, nessa articulação aqui eu tenho a fíbula e a tíbia. Então, aqui o tíbio fibular anterior. Mas, especificamente da talocrural ou do tornozelo, tem o ligamento talofibular anterior. Ele está ligando o talos, que é esse primeiro osso aqui, com a fíbula. Esse ligamento é o ligamento mais fraquinho da articulação. O primeiro ligamento que nós temos lá, qualquer entorse de tornozelo, quando você torce o tornozelo para o lado, fazendo um movimento de inversão, lembre do movimento de inversão, que é quando a sola do pé vira para dentro, esse é o primeiro ligamento a lesionar. Um ligamento mais fraquinho, mais frágil. Tá? Aí eu tenho outro ligamento aqui chamado de ligamento calcâneo fibular, que é na lateral, também ajuda a evitar a inversão. Tá? Atrás eu tenho o ligamento talofibular posterior. Eu tenho o talofibular anterior aqui na frente e atrás talofibular posterior. Vejam, aqui está o calcâneo e aqui o tendão de Aquiles, né? O tendão calcâneo que foi seccionado. Na parte medial, esse ligamento aqui chama-se ligamento medial ou ligamento deltoídeo e ele é formado por essas 4 ramificações, alguns atlas consideram só 3, mas esse aqui é um ligamento muito forte, está na parte medial, na parte de dentro do tornozelo. Ele é tão forte esse ligamento que algumas pessoas, às vezes, quando torcem o pé agora em eversão, com a sola do pé para fora, às vezes torcem, ao invés de romper o ligamento, ele arranca um pedaço do osso, principalmente aqui da tíbia. Ele faz uma avulsão óssea e não rompe o ligamento, ele é bem fortinho. Vejam aqui novamente mais ligamentos, a quantidade de ligamentos que tem no pé entre os ossos do tarso, metatarso e depois dos dedos. Aqui estão os metatarsos, dedos cada um com cápsula articular, é a mesma coisa que a gente viu na mão, ok? Mais uma vez aqui uma vista lateral, só para a gente entender. E aqui mostrando um pouquinho mais os ligamentos entre metatarso e falanges. Ó, cápsula articular, ligamentos juntando essa região para evitar que se separem esse dedo. Voltando um pouquinho, só vejam, esses ligamentos na planta do pé aqui são importantes para manter o arco plantar, manter isso aqui. Isso aqui é importante para o pé por quê? Deixa eu pôr nessa posição. Porque ele serve como um amortecedor e ele serve como uma alavanca, porque quando eu vou dar um passo, eu faço isso. Se o pé não tivesse esse arco, eu não ia conseguir dar um impulso, fazer a alavanca necessária. Então esse arco plantar é importante em função disso. Tá certo? Bom, pessoal,
por hoje, nessa é a nossa aula. A aula que vem eu vou pedir que vocês deem uma lida, principalmente em músculos aí, pra gente, na parte dos ossos, para a gente começar a falar dos músculos e origens e inserção dos músculos. Nós vamos entrar em músculos na aula que vem, tá? Duas coisas que eu peço para vocês, então, para a aula que vem. Estudar os acidentes ósseos para a gente entender origem e inserção, e estudar os movimentos e nomes dos movimentos, que foi aquela aula só de movimento que eu passei para vocês. Tá? Porque quando eu falar do músculo, eu vou falar onde ele começa, onde ele termina, que é uma parte óssea, e qual o movimento que ele é responsável. E vocês têm que ter isso na cabeça já para entender a aula que vem. Combinado? Bom, deu 50 minutos aí de aula, é uma aula um pouco mais longa. E eu espero que vocês aproveitem bem. Qualquer dúvida, estou lá no fórum, tá? Eu vou deixar a atividade lá para vocês no fórum, que vocês devem fazer para participação, tá? Como sempre, eu não vou exigir nada complicado aí de vocês. O que eu quero é que vocês usem essa aula, usem esses slides para estudar mais e não, enfim, isso é uma opinião minha, não ficar só cumprindo o que eu estou pedindo para fazer no fórum. Podem perceber que nas minhas atividades no fórum eu dificilmente coloco algo muito complicado para vocês, porque eu prefiro que vocês se atenham mais ao conteúdo da matéria. Ela é uma matéria densa, essa e a histologia também são densas, então eu prefiro que vocês estudem mais isso do que fiquem pesquisando. Até porque eu vi que a maioria faz copia e cola na internet, o fórum aí teria que ter uma discussão um pouco diferente, pelo menos nesse formato que está na minha disciplina, estou falando só da minha disciplina. Tá? Mas enfim, por isso que eu dou atividades um pouco mais simples aí para vocês, para não se complicarem demais. Certo? Grande abraço para vocês e se cuidem, fiquem em casa, continuem em casa, se protejam, nos protejam. Até mais!